Voz da Graça. Paz Jesus. Hoje vamos falar de um tema muito importante para aqueles que são sonhadores. Amém? Sonhadores, porque é impossível haver um ser humano que diz que não tem sonhos, não é? O corre-corre do dia a dia é mesmo por causa de sonhos. É por causa de sonhos. Se você for acordar muito cedo, encontrar pessoas na rua, cada um está a correr atrás dos seus sonhos, não é? E se você não está a sonhar, significa que você está morto. Amém? Mas quero mais falar de sonhos proféticos. Quando nós falamos de sonhos proféticos, estamos a falar dos planos de Deus para a vida de uma pessoa. Quero traduzir dessa maneira, não é? Sonhos proféticos são planos de Deus para a vida de uma pessoa. Isto é, cada um de nós, Deus tem algo específico para poder propor, para poder dar, para poder ver a pessoa chegar no cumprimento, amém? Então, esses sonhos proféticos são chaves para você ter o cumprimento do seu destino. Traduzindo, se você não se encontrar com a realização de sonhos proféticos, não vai viver uma vida de satisfação. Por mais que você tente ir para aquele lado, você pode fazer 3 licenciaturas, 2 mestrados, 1 PhD, pode ser multi-operacional, não é? Pode ser multi-habilitoso, ter várias habilidades, mas se não estiver em encontro com o que Deus quer para com a sua vida, você vai ter a carreira, mas não há de provar a satisfação da vida. Quando você não se encontrar com este elemento, vontade de Deus para consigo, é quando você persegue a satisfação desse mundo, chega a um nível onde você ou vira alcoólatra ou usa a droga. E as pessoas perguntam, mas como é que é possível? Ele tem dinheiro, ela tem dinheiro, por que precisa de drogar-se? Por que precisa de bebida? Ou por que precisa viver esse estilo de vida de imoralidade sexual? O que está a se passar mesmo? Aí você começa a identificar que a pessoa está vazia. Está vazia. O que ela conquistou são coisas exteriores, mas não viveu para trazer o cumprimento os planos que Deus tinha para com a vida dela. E a nossa base hoje de meditação vai ser a história de José, né? Conhecemos a história de José, né? José, entre seus irmãos, enquanto os irmãos mostravam-se com a habilidade de cuidar das ovelhas do rebanho, José trazia algo diferente dele. José prestava atenção nos sonhos que ele tinha, e os irmãos não prestavam atenção dos sonhos que eles tinham. É provável que Deus tenha planos para consigo, mas você não prestar atenção, desprezar esse sinal de sonho. E José prestava atenção. José prestava atenção. Primeiro José estava a sonhar molhos de capim caindo,
José estava a sonhar como estrela. Havia sinais que José percebia que, mesmo eu não querendo, Deus quer que eu seja isso. Mesmo que na minha família, o único ofício, a única profissão que existe é pastorear rebanho, mas que Deus está a me dizer, não sou pastor. Eu sou governante. Eu sou líder. E como que você começa a ver a mente de José? José começa a exercitar em casa. Amém? Começou a exercitar em casa. Se forem a ler, a história está em Gênesis a partir do capítulo 40, vindo para cá, vou apanhar, não é? A história de José. Ele começa já a exercitar em casa. Como que ele faz? Vai ver trabalho dos irmãos e o pai pede relatório e vem prestar relatório. Quem está relatório das atividades não é o irmão mais velho de José. Nem o segundo mais velho, nem o terceiro mais velho, nem o quarto mais velho. É José que vai, tal igual os sonhos que ele estava a ter. E o último sonho, ele disse que haviam tantos molhos de pé. E daqueles molhos, uns caíram, ficou molho de pé. Que era ele. Aquele sonho já começou a perturbar até o pai dele. Por que o pai ficou perturbado? Por causa da maneira como os irmãos dele poderiam receber. Ele sabia que era um atentado que é para o próprio filho dele. Então, se você como filho de Deus viver sem prestar atenção nos sonhos que Deus tem para consigo, você corre o risco de ver uma vida insatisfeita. Amém? Como, por exemplo, os irmãos de José não estavam a discernir os sonhos que Deus tinha para com eles, nem estavam preocupados. Onde que se nota que eles viram insatisfeitos? Pastorear não traz satisfação para eles. Nota-se quando eles vêm, começam já a cobiçar os sonhos de José. Começam a ficar com inveja de José. E decidem até vender o seu próprio irmão. Primeiro queriam que ele morresse. E depois decidem vender o irmão. Depois decidem apagar o irmão da memória do pai deles, mentindo que José morreu. Então, quando você não se encontrar com o propósito que Deus tem para com a sua vida, você corre o risco de cometer injustiças, atrocidades, viver uma vida insatisfeita. José percebeu que havia algo incrível nele. E quando você começa a identificar, a descobrir que Deus tem um plano diferente para consigo, algo acontece na sua vida. A sua maneira de agir, de pensar, começa a mudar. A sua maneira de conversar começa a mudar. A sua maneira de conversar começa a mudar. Os seus amigos já não são mais aqueles que estão a fazer a mesma coisa. Você vê José já não é mais amigo dos irmãos dele. José já não é mais amigo dos irmãos. José já não está a fazer brincadeiras de mau gosto que os irmãos fazem. José não está a desobedecer ao pai dele como os irmãos fazem. De tal maneira que o pai achou conveniente confiar em José para ele saber se realmente os irmãos dele estão a se comportar como deve ser criança e controlar adultos. Alô? Então, se você não identificar a vontade de Deus para consigo, não terá satisfação. O destino que você vai seguir, lá por frente, você vai encontrar uma barreira. E não vai ter como sair dessa barreira.
a não ser que você volte para o propósito do Senhor. Lembre-se que Jeremias disse, capítulo 29, versículo 11, onde a palavra diz: somente eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamentos de paz e não para vos fazer mal, para alcançar o futuro que vos esperais. Simples como isso. Então, se você quiser desfrutar a paz, o bem, no percurso do seu dia a dia, busque compreender quais são os planos que Deus tem para consigo. Agora, para poder materializar esse sonho, esse plano, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Você vai ser traído. Você vai ser desprezado. Você vai ser odiado. Vai ser defamado. Vai ser mal percebido. Vai criar ódio, inveja nas pessoas, mesmo sem você ter nada. Por isso que nessa fase você não pode partilhar os seus sonhos, que é para qualquer pessoa. Senão eles vão matar o seu sonho. Vão vender os seus sonhos. Quantas pessoas já elaboraram projetos, desenhar projetos bonitos, porque elas partilharam esse projeto com algumas pessoas? O que aconteceu? As pessoas roubaram projetos e usaram para elas mesmas. Já aconteceu muito isso. Já vi isso com muitas pessoas que vieram até a mim. Eu elaborei os projetos, foi aprovado, mas depois aquela pessoa levou, usou o que é para si mesmo. Porque normalmente esses projetos Deus direciona para você mesmo. Mas existe algo interessante que o sonhador precisa ter quando tem sonho. Os desafios, as batalhas que vai enfrentar no dia a dia, enquanto ele vai estruturando os sonhos, são para poder levar a ele ao lugar onde Deus quer que ele esteja. Por isso que é muito importante que a pessoa não desista nem desanime. Quero ler Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vou repetir Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém? Quero dizer que para José chegar a esse nível de poder cuidar de um povo grande, foi necessário haver pessoas que tivessem má intenção contra ele. Foi necessário haver pessoas que tivessem má intenção para eles. José percebeu que toda a tribulação, que todo desafio era para chegar num lugar melhor. Certas intenções do mal, certas traições, certas decepções colocam-nos na posição de algo maior, de algo melhor. Mas o que você precisa mesmo perceber é identificar qual é a vontade que Deus tem para consigo. Amém? Agora, muitos, vou dar um exemplo muito simples, não é? A pessoa está com crise na vida
não está a prestar atenção nos sonhos que ela está a ter. Porque a maioria dos sonhos são proféticos. A pessoa não está a prestar atenção nos sonhos. Acordou, porque simplesmente não está a ter emprego. Eu vou tirar curso que é para ser militar. Ou polícia. A pessoa, quando vai à formação, apanhou malária, morreu lá mesmo. A pessoa, quando vai à formação, teve uma queda, morreu lá mesmo. Ou depois da pessoa se formar, voltou, virou um bêbado. No lugar de polícia, vira ladrão. Quer dizer, você vai se formar para se tornar pior pessoa. Porque você não prestou atenção no plano que Deus tem para consigo. Não existe ninguém que Deus não esteja a emitir um alerta. Você que está a me acompanhar, está a acompanhar esse vídeo. Cada ser humano tem um alerta de Deus. Tem um alerta seu. Presta bem atenção nos sonhos. Agora, o que me admira, sabe o que admira-me? As pessoas só conhecem alerta de marido espiritual, mulher espiritual, feiticeiro na casa, mas quando Deus está a falar, não tem nenhum alerta. Deus tem alerta para cada um de nós. Enquanto você não viver o que Deus fez, preparou para você viver, não vai ser feliz. A sua alegria não vai ser completa. Acredite. Acredite. A sua alegria não vai ser completa. Não importa que esforço você vai fazer. Não há de haver aquilo que eu chamo. Como você está no propósito, nos planos que Deus tem para ti, sabe o que acontece? Para cada situação você sabe agradecer. Para cada provação você consegue identificar a vontade de Deus. Você não entra em depressão, nem em desespero, nem em desânimo. Você sabe agradecer. Você sabe que faz parte do lugar onde você quer chegar. Agora, a maioria das pessoas não prestam atenção à vontade de Deus para com elas. Isso é que é difícil. Então, pessoas estão a perseguir coisas que, no lugar de trazer paz para ela ou contribuir para a paz que Deus quer que elas tenham, vai trazer mais frustração para eles, mais desânimo para eles. Veja uma coisa: quando a pessoa está sem emprego, pensou que ela não tinha paz, não tinha alegria porque não tinha emprego. Mas depois de ter emprego, descobre que não tem paz, porque tem dívida no banco, cartão está com a agiota, está a ver de dívida em dívida, e quando o salário entra é só para pagar dívidas. Alô? Então, eu creio que cada um de nós, Deus tem pensamentos e planos bons para poder vivê-los. E a nossa satisfação está aí mesmo em fazer a vontade de Deus. Nem todos, quando viver a vontade de Deus, não estou a dizer que todos vão ser pastores. O erro que muitos cometem é que pensam fazer a vontade de Deus é ser pastor. Não. Viver uma vida mais orientada por Deus. Amém? Orientada por Deus. Pai de Jesus, José, não era pastor, era carpinteiro. Aquele ofício que quem tinha dado a ele era Deus.
Mas Jesus não foi chamado para ser carpinteiro. Por isso que ele... Alô? Estamos a perceber, não é? Porque se José, pai de Jesus, chamado dele fosse para ser pastor, teria sido pastor. Aquele era o ofício dele. Ele tentou ensinar Jesus, mas não era o ofício de Jesus. Ele teve que interromper. E vocês viram quando Jesus começou a fazer, cumprir o sonho dele, o que aconteceu? Estava tudo muito excelente. Pessoas insultavam ele, ele estava nem aí. Lhe traíam, estava nem aí. Lhe insultavam, estava nem aí. Queriam lhe matar, estava nem aí. Quando você estiver a viver o propósito de Deus, o teu inimigo vai cooperar para a tua exaltação. O teu inimigo vai cooperar para a tua prosperidade. O teu inimigo vai cooperar para o lugar onde Deus quer que você chegue. Aqueles que não vão te ajudar enquanto podem te ajudar, vão cooperar para você chegar no lugar que Deus preparou para você. Esse é o segredo. Por isso que é importante você começar já a ver que tipo de sonhos você costuma ter. Começar a analisar. Hoje, as pessoas estão correndo de um lado para outro, atrás de coisas que eles chamam que é sonho. Mas enquanto não é sonho, são necessidades. Veja o nível de insatisfação que se encontra na humanidade hoje. Esse é indicador que ninguém está a operar na visão, nos planos que Deus tem para com a pessoa. Amém? Quando eu falo que você deve saber quais são os sonhos que Deus está a falar para si, vocês sabem que eu pessoalmente já mexi várias coisas. Tentei fazer várias coisas. Tentei ser multi-operacional, multifuncional, mexi de tudo. Tentei fazer de tudo. Tive sonhos, mesmo quando percebi errado a visão de Deus. Tentei até ser levita, promover louvor e adoração, tentei fazer tudo. Alugar instrumentos, criar todas as condições. Até que o Senhor disse: não é aqui. Haviam sinais. Eu sabia que aqueles eram sinais. Só que não tive instrução devida como poder seguir a voz. Mas quando tomei a decisão de ouvir a voz de Deus, tudo passou a ser alegria para mim. Alegria porque quando você estiver a viver no sonho que Deus implantou na sua vida, quem vai prover é Deus, não é você. Quem vai abrir caminho é Deus, não é você. Quem vai te anunciar é Deus, não é você. Mesmo aqueles que vão te trazer, vai ser com um propósito para poder te anunciar. Vocês se lembram que José, os irmãos lhe venderam. Ele estava a pagar que é para marketing de José. Receberam dinheiro para José ser promovido no Egito. José foi no Egito, caiu na casa de Potifar. Na casa de Potifar, José, mesmo buscando a Deus, firme no Senhor, mostrou-se um grande gestor e líder. De maneira que Potifar não sabia o que ele tinha na mão, mas tudo estava a prosperar. E Potifar disse: deixo tudo nas suas mãos, menos a minha mulher. Qual foi a aprovação de José? Foi a mulher de Potifar. Por 2 vezes ela tentou dormir com ele, ele fugiu. Quando ele fugiu, ela ficou com a capa dele, mentiu. Ela defamou, caluniou, blasfemou contra José, a integridade de José. Deu falso testemunho do que ele não fez. Aquilo era passagem.
era passagem. Na lógica, você pode chamar de injustiça, maldade, mas Deus usou aquilo como passagem. Senão José ficar acomodado ali, ser empregado de casa, de um eunuco, direi. A passagem foi aquela mentira. Algumas mentiras, fofocas, traições, blasfêmias, são essas que promovem nossos nomes, que promovem a nossa imagem. Amém? Agora veja o que aconteceu depois. Ele é preso. Quando José entra na cadeia, o carcereiro não vê José como prisioneiro, mas como líder dos presos. O indivíduo está a entrar lá, não é visto como prisioneiro como os outros, mas como líder dos presos. Como líder dos presos, José ainda está a sonhar, está a interpretar sonhos também dos presos. E de repente, 2 presos estavam lá, que foram presos para ir poder se encontrar com José, poder arranjar passaporte para José trabalhar lá com o rei. Tiveram sonhos. José interpretou os sonhos. E José disse para os presos: um vai morrer, outro vai ser solto. Mas quando você for solto, lembre-se de mim, quando estiver lá fora. Um morreu, o que foi solto foi 2 anos no silêncio. Ingratidão. Algumas ingratidões estão a preparar caminho para sermos anunciados. Olhando logicamente, aquilo é ingratidão. É ou não é? Mas aqueles 2 anos serviram para fabricar José no indivíduo para ocupar uma posição grande. De repente o rei tem um sonho, ele toma uma decisão que ninguém consegue resolver. Aquele que esteve lá preso disse: rei, me lembro de um hebreu. Quando estivemos presos, tivemos sonho, eu e aquele que o rei executou. Quando falamos com ele, ele interpretou os sonhos, nos disse que nós sonhamos, interpretou os sonhos. Aquele varão, se estiver lá, pode interpretar. Foram buscar. José disse: a interpretação pertence ao Senhor. Pertence ao... Ele orou, trouxe a revelação. E colocaram como segundo, depois do rei. E lhe anunciaram. Mas teve que passar por esse todo processo. Agora, o erro das pessoas, o que faz as pessoas saltarem de direção em direção, é que elas não estão prontas a serem confrontadas na construção, na materialização dos seus sonhos. Essas coisas nos levam de graça em graça. A traição deve estar lá. Falso testemunho deve estar lá. Calúnia deve estar lá. Defamação deve estar lá. Rejeição deve estar lá. Ser apagado na memória das pessoas também deve estar lá. Alguns devem te marcar, se esquecer de você, para que o seu sonho possa ser materializado. Mas como você está no propósito, você vai ter paz. Por isso que no fim José disse: o Senhor, vós bem me tentaste mal contra mim, porém Deus tornou-me em bem o mal que vocês tentaram me fazer. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, todo mal que qualquer indivíduo, qualquer pessoa vai tentar contra você, Deus há de usar para poder te fazer bem. Lembre-se, Jacó, quando foi para Labão, Jacó foi fiel para Labão. Foi ou não foi? Labão tentou fazer mal que para Jacó.
Mas Deus respondeu como? Respondeu como? Por bem, vocês pensam aquela filha que Jacó, que Labão trocou, no lugar da mulher que Jacó queria, era para quê? Era para Jacó desistir. Mesmo daquela que ela via casar. Você já imaginou, você chegou numa casa, encontrou, tem 2 irmãs. E você está a dizer, gostei, por exemplo, quero a Albertina. Tá bom, queres ela, então trabalha. Eu estou a trabalhar com o coração ardendo para si. E quando chega naquele dia, no dia de núpcias, encontro a sua irmã. Normalmente nós homens, quando amamos é aquela pessoa. Quando você vê uma manifestar amor, é porque é aquela pessoa. Qual era o objetivo de Labão? Ver Jacó a dizer? Mas Deus tratou a Jacó, respondeu com o bem. Ficou com aquela, Deus disse que é para Jacó. Trabalha mais 7 anos. Esses 7 anos é para eu te enriquecer. Não vai só ter a menina, mas não vou te enriquecer. Não fique cansado. Eu não me vejo a trabalhar 14 anos para uma pessoa. Aquela força vem do Espírito Santo, você sabe muito bem. Aquilo já não era mais Jacó, era de Deus. Porque o objetivo de Deus era tratar bem Jacó, recompensar, restituir, não só sair com as mulheres, mas também sair rico mais que os donos. E foi isso que Deus fez. Então, quando você vai caminhar no seu propósito, a mão de Deus vai estar consigo. O erro que muitos cometem é pegar ali, pegar ali, pegar ali, pegar ali. É por isso que não encontram satisfação deles. Isso acontece também na vida sentimental. A maior frustração hoje na vida sentimental é por causa desses pontos. Sonhar. Só sonhar. Sonhar. Tem que ver os sinais de Deus. Tem que ver os sinais de Deus. Identificar o que Deus está a te mostrar. O que Deus está a falar consigo. Aí está a sua paz. Aí está a sua alegria. Por isso que muitos que estão a dar aulas não são professores. E depois nessas coisas seculares, sabe qual é o engraçado? Quando você está numa profissão que não é tua, você termina alcoólatra. Termina alcoólatra ou corrupto. É? Eu não é? Quando você não for chamado para ser polícia, forma-se por causa de fome. Quando você vira polícia, você vira chefe dos bandidos, polícia ladrão. Estranho, né? Quando você não é enfermeiro, não é médico, quando você se forma como enfermeiro, você vira assassino de pessoas, boladeiro lá no hospital. Até vende seringa para quem não tem dinheiro. Vender catéter para quem não tem dinheiro. Vender catéter lá mesmo. Isso tudo tem um lado negativo, muito perigoso. Muito perigoso. Então deve prestar atenção nos seus sonhos. O que é que Deus quer para a sua vida? Uma coisa é família temporal para um ofício, não é? Por causa de necessidades do dia a dia. Mas enquanto você corre para o ofício, busque saber os sonhos de Deus para com a tua vida. Vocês sabiam que não viver
o propósito de Deus mata. Sabiam disso? Ok. Se a palavra de Deus em Jeremias disse: somente eu bem sei os planos que eu tenho para você, Jeremias 29:11. Somente Deus sabe os planos que tem para cada um de nós. Planos do bem, não para nos fazer mal. Planos de paz, para nos dar um futuro promissor. Se você não está a viver na vontade do Senhor, no lugar de planos de bem vão ser planos no lugar de um futuro promissório para um futuro frustra. Simples como isso. Alguns de nós estamos a morrer cedo. Estamos a passar crise. Porque não estamos a viver o propósito, o plano de Deus. Simples como isso. O que acontece quando você, por exemplo, diz que você é enfermeiro por causa de fome, chega no hospital, o médico te manda você seguir o Cardex para administrar a injeção a um paciente. Você sente-se humilhado, ele está me humilhando só porque ele é doutor e eu não sou doutor. Depois você começa a afetiçar o médico. Você não está na área. Cada paciente que você pega para aplicar uma seringa, o paciente está a chorar como se fosse a levar shampoo lá na polícia. O indivíduo não está habituado. E você nunca vai prosperar. Vai ser um trabalho que vai te cansar. Por isso que muitos viram alcoólatras. Adotam outro tipo de habilidades que é para poder satisfazer o vazio que eles têm. Mas se você seguir os seus sonhos, bofetada que você receba aqui vai te levar no lugar certo. O vendaval que vai aqui vai te arrastar para o lugar certo. A traição que vai te levar para o lugar certo. Até você chegar na posição que José disse: o mal que vocês tentaram para fazer para mim era para eu chegar aqui onde eu estou. Deus me respondeu com o bem. Deus me respondeu com o bem. Deus me respondeu com o bem. Por isso precisa identificar sonho. Isso é para sonhadores. Mas será que você tem sonhos? Muitos estão a viver imitação. É que meu pai foi juiz, eu também quero ser juiz. Mas o que Deus está a dizer quando você está no sono profundo? O que bate o seu coração? Amém. Se você tem sonhos, saiba se realmente são sonhos que Deus tem para contigo. Uma coisa é você ter teus sonhos, fabricar teus sonhos, e outra coisa é Deus ter sonhos para com a tua vida. Siga os sonhos que Deus tem para com a tua vida. Nesses sonhos de Deus, Deus vai prover. Acredita, Deus vai prover, vai te levar ao lugar de satisfação. Mas enquanto você não viver aquilo que são os planos, sonhos que Deus tem para com a tua vida, vai viver sim, mas não vai ser feliz. Vai viver sim, mas não vai encontrar satisfação. Amém? A Bíblia diz que o reino de Deus não é pão, não é comida. É paz, alegria. No espírito, não há de apanhar essas coisas. Você pode ter uma casa assim, duplex, triplex, 4X, whatever case may be. Pode ter 30, 100 carros, mas mesmo assim você não tem paz, não tem alegria. O pão que você coloca na boca não tem sabor. Só é possível com Deus, mas cada um de nós, Deus tem um propósito. Precisa vigiar nesses sonhos, ir atrás desses sonhos. É necessário que a humanidade volte a confiar no Senhor para o nosso próprio futuro. É necessário que o Filho de Deus volte a consultar a Deus. O que é que Deus quer a respeito da nossa vida? Ele tem toda a alegria e paciência para poder nos orientar e prover. Amém?
Deixa que quero orar para você que quer perceber o seu sonho, quer uma direção. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, assim como o Senhor foi claro com José, e José soube discernir que Deus tinha algo específico para com ele, desperta também aquilo que o Senhor tem para essa pessoa que está nos acompanhar agora. Desperta de uma forma específica, assim como o Senhor fez com José. Mostra qual é a sua vontade, porque onde a sua vontade está, é onde a sua provisão vai se manifestar. Desperta a mente dessa pessoa, visita ela, Senhor, muda a história dela. E para aquele que está no caminho, está em tribulação, dê força, Senhor. Fortaleça a pessoa e eleve, exalta a pessoa. Abençoe, prospera a pessoa, dê saúde a essa pessoa agora, no sangue e no nome de Jesus. Amém. A voz da graça.